Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para hoje, sexta-feira, sextou, dia 15 de março, o ano é 2024. É uma satisfação enorme estar aqui novamente falando com vocês e juntos espero que a gente possa ter uma sexta-feira muito positiva em termos de greens e que os mesmos superem os reds. Lembrando, ontem, assim como foi na quarta-feira, 5 análises, consegui conquistar 4 vitórias das 5 análises pré-analisadas que eu mandei no canal. E, além disso, assim como foi na quarta-feira, que eu bati 2 placares exatos, ontem também conquistei 4 greens das 5 análises pré-analisadas e acertei 2 placares exatos. Então eu espero que eu tenha colaborado muito para com todos em termos de conquista de greens. E ontem por pouco a gente não pega a tripla exata, batemos a tripla do dia, que eu coloquei aí no TikTok, paralelo com a tripla do dia lá do vídeo. E também mandei uma tripla exata. Quem acompanha o meu conteúdo, quem assiste os vídeos completo, do começo ao fim, sabe muito bem do que eu estou falando. E o cash out estava monstruoso. Eu coloquei 3-0 para o Tajeres, coloquei 2-1 para o Atalanta, tripla exata, e coloquei também 3-0 para a equipe do Bolívar. O Bolívar estava com tudo para carimbar os 3-0. Abriu 2-0, estava dominando o jogo, tinha tudo para fazer o terceiro. Aí a banca já estava desesperada, dando aquele cash out positivo. Mas infelizmente, tudo bem que o Jorge Wilstermann perdeu um pênalti. E aí no finalzinho, próximo do fim, o Jorge Wilstermann diminuiu, mas ainda assim o Bolívar venceu a partida e aí a gente conquistou a tripla do dia colocada aí no TikTok. Beleza, pessoal? Mas eu garanto que quem entrou nessa tripla do dia, né, para vencer, conquistou um bom greens e também tinha a possibilidade do cash out, e na tripla exata também, com os mesmos jogos, deu aquele cash out maravilhoso, caso julgou que poderia de repente sofrer um red aí e foi muito inteligente, se deu o cash out. Beleza, pessoal? É isso. Pessoal, eu peço a gentileza e a colaboração de todos vocês. Se você já me acompanha há muito tempo, desde as antigas, seja no Instagram, no YouTube, ou até mesmo aqui no TikTok, que é uma plataforma nova para mim, eu peço, pessoal, que se não é inscrito, se inscreve lá no canal no YouTube. E se já é inscrito, não esquece de deixar o feedback, aquele comentário, aquela crítica construtiva, é bem-vindo. E também um like, sabe o dedinho do like? Beleza, pessoal? E se você está conhecendo o meu conteúdo, assistindo o vídeo pela primeira vez, não subestime este aqui que vos falo. Se tivesse o canal Muita Bola nessa hora participando de um campeonato, eu garanto para vocês que principalmente nesta semana o meu conteúdo estaria aí no top 5. No top 5, juntando todos os criadores de conteúdo aí, como este aqui que vos fala, faz com esse perfil aí, com essas entradas de múltiplas, de placares exatos, com certeza esse meu canal estaria no top 5. Top 5 aí do Ibope, beleza, pessoal? Com todo respeito. Já fui chamado até de prepotente, né? Mas segue o jogo, eu tenho que focar aqui, ó, no que eu tenho que passar para vocês, que é uma análise sólida, com coerência, dadas as limitações. Você não está vendo aqui, ó, estúdio pomposo, você não está vendo cadeira de YouTube, você não está vendo computador. Olha o computador do cara aqui, ó. Mas tem talento e potencial. Tem talento e potencial, entendeu? Então vamos parar, pessoal, vamos parar de subestimar o conteúdo desse cara aqui. Entendeu? Vamos parar, pessoal. Pô, me esforço todos os dias para mandar conteúdo aqui de qualidade para vocês. Custa chegar lá no canal e se inscrever, dar uma força. Desculpa o desabafo, tem hora que nós temos que desabafar mesmo. Recordes monstruosos batidos aí. Múltiplas monstruosas. Placares exatos. Pô, dá uma moral, pô. Um monte de gente conquistando greens. Teve um seguidor que falou, pô, cara, tô enchendo o bolso. Tudo bem, vai ter dia que vai ter red. Vai ter dia que é aquele dia que não dá. Isso aí acontece com os maiores traders esportivos. Pô, mas subestimar esse cara aqui, aí tá de brincadeira. Entendeu? O fiel seguidor sabe do que eu tô falando, pô. Esse mês eu tô trabalhando à noite. Tive que resolver problemas escolares do meu filho. Problema entre aspas, né? Levar uma papelada do meu filho na escola. Aí tô chegando aqui agora, não tomei café ainda, não vivo de rede social não me dá nada,
Como é que o YouTube vai me dar alguma coisa se eu não tenho nem me inscrito ainda lá no canal? Entendeu? Não sou patrocinado. Como é que eu posso gerar brinde para vocês se eu não tenho um número de seguidores para poder conquistar algo para também estar dividindo com vocês? Aí daqui a pouco eu tenho que tomar café, dormir para poder ter um sono bacana, para trabalhar bem à noite. Esse mês eu estou à noite, né, cobrindo férias. Mas cheguei aqui agora de manhã, estou gerando conteúdo para vocês. Se hoje vai ser positivo como foi os últimos dias, isso aí eu não sei, não sou conhecedor do futuro. Mas o importante é que eu entrego e eu passo conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando que vai ter dia que é ruim, mas graças a Deus ultimamente está sendo muito positivo. Mas eu peço a colaboração de vocês, principalmente quem está chegando agora, quem está se inscrevendo aí no TikTok. Não ignora o canal lá no YouTube, eu preciso de vocês lá também. Entendeu, pessoal? Desculpa o desabafo, pessoal, desculpa o desabafo, beleza? Vamos para o que interessa. Bundesliga, rodada 26, 4h30 da tarde, a bola rola para Köln e RB Leipzig. Aqui, a briga é o seguinte. Que é o Köln, é o primeiro da zona do rebaixamento com 16º. Ou melhor, 16º com 18 pontos, desculpa, pessoal, desculpa o desabafo. O Köln é o primeiro da lista da zona do rebaixamento lá. O primeiro, 16º com 18 pontos. E o primeiro fora é o Bochum com 25 pontos. O Köln aqui está praticamente com a sua sentença já, né, decretada. Mas enfim, o RB Leipzig é o quinto com 46 pontos. E o quarto é o Borussia Dortmund com 47. O RB Leipzig está brigando aqui, ó, com o Dortmund por uma dessas vagas aí, a fase classificatória da Liga dos Campeões. É uma equipe de melhor qualidade. É bem verdade que está 3 jogos, tudo bem, apenas uma derrota nos últimos 5 jogos e há 3 jogos que não sabe o que é perder. Fora de casa é bem verdade que só tem uma vitória, né? Os números não são tão positivos assim do RB Leipzig ultimamente. Nos últimos 6 jogos foram 2 derrotas e 3 empates, marcou 11 gols, o ataque funcionou bem, média de 2 gols pró, porém a defesa também foi um tanto quanto vulnerável, sofreu média de 2 gols, isso aí incomoda. Mas a equipe vem numa sequência positiva, pelo menos nesses jogos aleatórios está 3 jogos sem saber o que é perder, o que é um ponto positivo, e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. Já pelo lado do Köln, ele não vence há 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas, venceu apenas um jogo nos últimos 13, por isso que se traduz tudo que ele está vivendo aqui na zona de classificação, onde ele está aí brigando contra o rebaixamento. Em casa, apenas uma vitória nos últimos 8, com 4 derrotas e 3 empates, marcou 4 gols, o ataque funcionou minimamente, ou seja, uma média muito abaixo da expectativa, né? E sofreu 10, uma defesa não tão confiável. No confronto direto, nos últimos 6 jogos, ele venceu apenas uma vez, 2 derrotas e 3 empates. O número de empates acaba incomodando. Uma vitória, 2 derrotas e 3 empates na condição de mandante. Marcou 7 gols e sofreu 9. Já pelo lado do RB Leipzig, repito, fora de casa, os seus números não são tão interessantes. Mas o momento, no que diz respeito aos últimos jogos aleatórios, é positivo para o RB Leipzig. Então eu acredito que pela qualidade da equipe, diante do Köln, mesmo tendo esses altos e baixos de ambos aí, mas aí eu vejo uma equipe, que no caso o RB Leipzig, mesmo jogando fora de casa, que está brigando por algo de maior valor, brigando por algo lá em cima, que é uma das vagas, a fase de grupo da Liga dos Campeões, contra uma equipe que está desesperada lá embaixo, né? Quase que já sentenciada aí ao rebaixamento, que vai ter que se abrir, vai ter que buscar forças, vai ter que ir para o jogo, né? Perdido de 1, perdido de 10, principalmente pela situação que se encontra, e obviamente que uma equipe com um pouco mais de qualidade, né? E brigando por algo muito mais de valor, vai tentar explorar esses espaços que a equipe da casa, no caso o Köln, vem andar na partida. E aí vai jogar em cima do desespero da mesma. Até porque quem tem algo a perder aqui, com todo respeito, já que tem ainda esperança, né, respira pelos aparelhos, é a equipe do Köln em termos de luta contra o rebaixamento. Mas algo de valor mesmo, quem está buscando é a equipe do RB Leipzig. Então eu vejo o RB Leipzig favorito, probabilidade de placar exato, 3-1, mesmo jogando fora de casa, mas a melhor entrada aqui é o mais de 1,5 gols. Eu prefiro acreditar aqui numa equipe que está brigando na parte de cima da tabela do que numa equipe que está brigando na parte de baixo da tabela e com números muito, digamos, inferiores ao do seu adversário, mesmo dada as proporções aqui de ambos em termos de rendimento na competição. Então, para mim, o RB Leipzig vence e a entrada aqui mais sensata seria o mais de 1,5 gols. Para os mais cautelosos, um empate anula, mas eu não acredito que o RB Leipzig vai perder uma oportunidade dessa, desperdiçar uma oportunidade dessa, de somar mais 3 pontos
e ultrapassar o Borussia Dortmund diante de um dos piores times da competição, que é a equipe do Kohl. Então eu acredito nessa vitória do RB Leipzig, mas o futebol, ele não aceita desaforo. Não adianta você ter uma equipe de melhor qualidade e estar numa situação melhor na tabela do campeonato se não for competente e eficiente nas suas ações dentro do jogo. Mas a melhor entrada é o mercado de gols, e é isso que eu vou explorar aqui no bilhete, beleza, pessoal? Mas a probabilidade para cá exato, eu vejo aí 3-1 para o RB Leipzig em termos de estatística e em termos de probabilidade, beleza? Agora, partindo para a Premier League da Armênia, tem outro jogo interessantíssimo. Esse jogo é ao meio-dia, o jogo do RB Leipzig é às 4h30 da tarde, e o jogo da Premier League é Ararat Armênia versus Noah. O Ararat Armênia, que é o terceiro colocado com 49 pontos. Em caso de vitória amanhã, ele deixa embolado o grupinho dos 3 primeiros, que tem o Pionic na liderança com 52, e o segundo é o próprio Noah com 52. Caso o Ararat derrote o Noah, ele também entra nessa pontuação aí, fica os 3 com 52 pontos, e aí vai ficar muito interessante aí essa disputa, beleza, pessoal? O Noah tem uma derrota nos últimos 13 jogos, momento muito positivo do Noah, né? E a equipe do Ararat Armênia, nos últimos 6 jogos, venceu 3 vezes, 2 empates e 1 derrota. Em casa, o Ararat Armênia, nos últimos 11 jogos, venceu 9 vezes, é um ótimo mandante, perdeu 2, marcou 27 gols, uma média positiva que ultrapassa aí, dá 2,5, né? Mais ou menos aí por partida, e sofreu 11, média negativa de 1. No confronto direto, supremacia da equipe do Ararat, 8 vitórias e 3 derrotas nos últimos 11 jogos. Mas um dado interessante, essas 3 derrotas que a equipe do Ararat sofreu nesse confronto direto foi fora de casa, entendeu? Ou seja, dentro de casa, raramente ele perde para a equipe do Noah. Tanto que nos últimos 11 jogos como mandante, no confronto direto, ele venceu 9, perdeu 1, empatou 1, marcou 28 gols, uma média aí positiva de 2,5 por partida, e sofreu 9, o que dá aí arredondando média negativa de 1. Já a equipe do Noah, fora de casa, não perde a 7 jogos, momento muito positivo do Noah, tanto dentro como fora de casa. 5 vitórias e 2 empates. Marcou 9 gols e sofreu 0. Caracas, a defesa muito sólida aí nesses últimos 9 jogos fora de casa. Sofreu apenas 3 gols nos últimos 10 jogos nessa condição de visitante. Mas aqui, eu estou de olho nessa pontuação dos 2 primeiros, que é o Pionic e o próprio Noah, que tem 52. É muito importante que o Ararat vença essa partida para ele empatar aí em número de pontos com os 2 primeiros e deixar muito mais interessante o campeonato. E esse confronto direto, onde ele exerce uma supremacia muito grande diante do adversário, me leva a crer e a ter muita confiança nessa vitória como mandante. Até porque dentro de casa ele tem números muito expressivos, é um jogo de 6 pontos. O empate para o Noah aqui não é um resultado ruim, né? Não deixa de ser um resultado interessante, até porque joga fora de casa diante de um algoz, a realidade é essa, né? De um carrasco, que é a equipe do Ararat Armênia. Então eu vejo para os mais cautelosos aqui um empate anula com grande valor, ou até mesmo dupla chance. Mas o mercado de gols é o que me agrada mais, o mais de 1,5 gol aqui, eu acredito que tem grande probabilidade. A princípio, eu deixo de fora ambas marcas, deixo para o ao vivo, beleza, pessoal? Probabilidade para cá exato, Ararat 2, Noah 1, ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora, saindo da Premier League da Armênia, partindo direto para a Bulgária, para a Liga, rodada 25, esse jogo acontece às 13h45, 1h45 da tarde. Chernomori, uma equipe que eu gosto muito, já me proporcionou muitos greens, é o segundo colocado com 51 pontos, o Ludogorets é o primeiro com 54. O CSKA 1948 não vence há 6 jogos, é o adversário do Chernomori. Nos últimos 6 jogos foram 3 derrotas e 3 empates. Já a equipe do Chernomori está invicta a 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates, marcou 19 gols, média positiva de 2 e sofreu 5, números bastante sólidos, satisfatórios defensivamente falando. No confronto direto, 4 empates nos últimos 4 jogos. Isso aí é que acaba me preocupando. 1-1 em 2023, ano passado, obviamente, 2-1-1, né? Em 2023 também teve um 0-0, em 2022 0-0. Então esses últimos jogos foram marcados por poucos gols e muita disputa, muito aí equilíbrio e muita rivalidade. Já na condição de mandante, confronto direto, 5 jogos, foram 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates nos últimos, dos quais eu estou me referindo. Marcou 5 gols, né? Um combate aí, um duelo aí de poucos gols, né? De muito equilíbrio, e sofreu 3.
Fora de casa, a equipe do CSKA 1948 não vence há 4 jogos. São 2 derrotas e 2 empates. Marcou 3 gols, sofreu 7, o ataque não funcionou tão bem. Os seus números estão abaixo da média, o seu grau de aproveitamento ultimamente não está sendo muito positivo, tanto como mandante, como também fora de casa. Então, pelo Chernomorets está brigando por algo de valor, pelo menos aqui, se ele vencer, ele vai a 54 e empata com o Ludogorets, por ter uma equipe de melhor qualidade, por estar vivendo um momento muito mais positivo, e pelo fator campo, e por esse momento ruim do CSKA Sofia 1948, eu acredito nessa vitória do Chernomorets, probabilidade de placar exato 2-0. É uma equipe de melhor qualidade e tem números muito mais satisfatórios para fazer eu acreditar na vitória do Chernomorets. Agora, partindo para a Romênia, rodada 1, né? Aqui é a disputa de título. Rapid Bucuresti, uma equipe que eu não me agrado muito, já me decepcionou bastante, mas eu resolvi colocar ele hoje na grade, enfrentando o Faruk Constanta, que é outro também que não me agrada. A equipe do Rapid tem uma derrota nos últimos 9 jogos, 7 vitórias e 1 empate. A equipe do Faruk Constanta nos 4 últimos jogos não sabe o que é vencer, uma derrota e 3 empates, números de empate aqui acaba incomodando. Está na 5ª posição com 22 pontos e a equipe do Rapid Bucuresti está na 2ª com 28 pontos. Caso conquiste uma vitória, ele se aproxima bastante do FCSB, que é o primeiro com 32 pontos. Ele iria a 31, ficaria a 1 ponto do primeiro colocado. A equipe do Faruk Constanta venceu apenas um jogo nos últimos 7 e empatou 4. Momento ruim, delicado do Faruk Constanta, um grau de aproveitamento não tão satisfatório assim, não tão eficiente. A equipe do Rapid Bucuresti em casa vem de 5 vitórias consecutivas, marcou 16 gols, média positiva de 3, sofreu 5, média negativa de 1. No confronto direto como mandante, são 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates nos últimos 6 jogos, marcou 7 gols e sofreu 6. Houve um ligeiro favoritismo aqui no confronto direto. Só que fora de casa, a equipe do Faruk Constanta nos últimos 7 jogos foram 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcou 7 gols, sofreu 7 gols, marcou 4, o ataque não funcionou tão bem assim e a defesa teve média negativa de 1. Eu espero aqui uma vitória do Rapid Bucuresti, mas a melhor entrada eu vejo aqui é o mais de 1,5 gols. Probabilidade de placar exato 2-1 para o Rapid Bucuresti. Agora partindo para a Championship da Escócia, rodada 29, 4h40 da tarde. Lembrando, esse jogo do Rapid Bucuresti às 3h30 e o jogo aqui da Championship da Escócia às 4h40, rodada 29, repito, Dunfermline e Dundee. O Dunfermline é o 7º colocado com 32 pontos. Já a equipe do Dundee está na primeira colocação, líder absoluto com 58 pontos, mas está sendo, digamos assim, entre aspas, perseguido ali, ó, palmo a palmo pelo Riat, o Haiti, né? Haiti, com 57 pontos, ou seja, 1 ponto. Em caso de tropeço, caso ele empate, digamos assim, com o Dunfermline hoje fora de casa, ele iria a 59. E amanhã a equipe do Wright conquiste uma vitória, ela assume a liderança. Então não é nada interessante o Dundee, que vive um grande momento, né? Não conquistar uma vitória hoje. É de extrema importância, é fundamental que ele conquiste 1-0 aqui, é goleada. Ele se mantém na liderança do campeonato, independente do que aconteça amanhã no jogo do Wright. O Dunfermline é o 7º com 32 pontos. Vem de 2 derrotas e venceu apenas 2 jogos nos últimos 14 jogos. Então um momento muito ruim aí da equipe do Dunfermline, grau de aproveitamento muito abaixo da média. Venceu apenas um jogo nos últimos 7 como mandante, 5 derrotas e 1 empate. Tem se mostrado um mandante pouco eficiente, com números pouco proveitoso. Marcou 5 gols, um ataque pobre, limitado, e sofreu 15, média negativa aí de 2. No confronto direto, nos últimos 6 jogos, foi 1 vitória, 3 derrotas e 2 empates, supremacia do Dundee. Dentro de casa, nos últimos 6 jogos, apenas 1 vitória, 4 derrotas e 1 empate no confronto direto, tanto nos jogos aleatórios como mandante. Ele sucumbe na maioria das vezes diante do Dundee, marcou 3 gols, sofreu 7, e o Dundee, que vem de 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 7 jogos, fora de casa, sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7. Vive um grande momento, tanto que é o líder da competição, 4 vitórias e 2 empates nos últimos 7 jogos, fora de casa, apenas 1 derrota, porém o ataque não funcionou tão bem, marcou 4 gols e sofreu 9. Posso estar até enganado aqui na contabilidade aqui, posso até ter comido bola aqui, mas eu acredito que não. Eu acredito que a contagem está certa. Apenas o ataque não foi tão eficiente fora de casa. Ainda assim, mesmo jogando fora de casa, eu vejo o Dundee muito interessado nessa vitória, até porque ele sabe que o empate, em termos de liderança,
de continuar na primeira colocação não é interessante, porque se de repente amanhã o Wright vencer o seu jogo, ele assume a liderança, então seria muito positivo se o Dundee conquistasse essa vitória hoje e aí ficasse tranquilo, independente do que aconteça amanhã no jogo do seu principal concorrente no momento, que é o Wright. Então, probabilidade para cá exato, Dunfermline 0, Dundee 2, ou mais de 1,5 gol no bilhete. Eu vejo uma entrada interessante, vou dar essa moral pro Dundee, beleza, pessoal? Então ficou assim, ó, top 5, para os mais otimistas que querem entrar aí no binguinho, na vitória seca, Dundee para vencer. E quem gosta também de placar exato, quer formatar aí vai que acontece, né? Uma múltipla de 5, placar exato, Dunfermline 0, Dundee 2, Dundee para vencer, Rapid Bucareste 2 para o Constanta 1, para o Rapid para vencer, Chernomore 2, CSK 19480, Cherno para vencer, Ararat Armênia 2 no A1, Ararat para vencer, e Co 1, RB Leipzig 3 e o RB Leipzig para vencer. A tripla do dia ficou desse jeito aqui, ó, no que diz respeito às análises aqui, áudio e vídeo. RB Leipzig, Chernomore e Ararat Armênia. Vou dar essa moral pro Ararat, viu? Ararat Armênia, RB Leipzig e Chernomore, tripla do dia. Os outros dois, que é a equipe do Dundee e a equipe do Rapid Bucareste, eu vou completar com a outra equipe e formatar uma tripla promissora. No final do vídeo, vocês vão ver outras entradas, o sextou, o top 5, um top 10 que eu mandei, bilhetes prontos, enfim, outras probabilidades aí de greens para poder, né, complementar aqui o conteúdo. Beleza, pessoal? Desculpa o desabafo no início do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, fortalece, deixa o like, feedback, colabora para que o YouTube possa estar recomendando o meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas. Beleza, pessoal? Então, repetindo, top 5, Chernomore, Dundee, Rapid Bucareste, Ararat Armênia e RB Leipzig. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos e até a próxima. Hoje é sexta-feira, dia 15, 5 jogos pré-analisados, filtrados para vocês aí poder formatar o seu bilhete, beleza? Um bom dia a todos e até a próxima. Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para hoje, sexta-feira, sextou, dia 15 de março, o ano é 2024. É uma satisfação enorme estar aqui novamente falando com vocês e juntos espero que a gente possa ter uma sexta-feira muito positiva em termos de greens e que os mesmos superem os reds. Lembrando, ontem, assim como foi na quarta-feira, 5 análises, consegui conquistar 4 vitórias das 5 análises pré-analisadas que eu mandei no canal e, além disso, assim como foi na quarta-feira que eu bati 2 placares exatos, ontem também conquistei 4 greens das 5 análises pré-analisadas e acertei 2 placares exatos. Então eu espero que eu tenha colaborado muito para com todos em termos de conquista de greens. E ontem por pouco a gente não pega a tripla exata, batemos a tripla do dia, que eu coloquei aí no TikTok, paralelo com a tripla do dia lá do vídeo. E também mandei uma tripla exata. Quem acompanha o meu conteúdo, quem assiste os vídeos completo, do começo ao fim, sabe muito bem do que eu estou falando. E o cash out estava monstruoso. Eu coloquei 3-0 para o Tajeres, coloquei 2-1 para o Atalanta, tripla exata, e coloquei também 3-0 para a equipe do Bolívar. O Bolívar estava com tudo para carimbar os 3-0. Abriu 2-0, estava dominando o jogo, tinha tudo para fazer o terceiro. Aí a banca já estava desesperada, dando aquele cash out positivo, mas infelizmente, tudo bem que o Jorge Wilstermann perdeu um pênalti, e aí no finalzinho, próximo do fim, o Jorge Wilstermann diminuiu, mas ainda assim o Bolívar venceu a partida e a gente conquistou a tripla do dia colocada aí no TikTok, beleza, pessoal? Mas eu garanto que quem entrou nessa tripla do dia, né, para vencer, conquistou um bom greens e também tinha a possibilidade do cash out, e na tripla exata também, com os mesmos jogos, deu aquele cash out maravilhoso, caso julgou que poderia de repente sofrer um red aí e foi muito inteligente, se deu o cash out. Beleza, pessoal? É isso. Pessoal, eu peço a gentileza e a colaboração de todos vocês. Se você já me acompanha há muito tempo, desde as antigas, seja no Instagram, no YouTube ou até mesmo aqui no TikTok, que é uma plataforma nova para mim, eu peço, pessoal, que se não é inscrito, se inscreve lá no canal no YouTube. E se já é inscrito, não esquece de deixar o feedback,
aquele comentário, aquela crítica construtiva é bem-vindo, e também um like, sabe o dedinho do like? Beleza, pessoal? E se você está conhecendo o meu conteúdo, assistindo o vídeo pela primeira vez, não subestime este aqui que vos fala. Se tivesse o canal Muita Bola nessa hora participando de um campeonato, eu garanto para vocês que principalmente nesta semana o meu conteúdo estaria aí no top 5. No top 5, juntando todos os criadores de conteúdo aí, como este aqui que vos fala, faz com esse perfil aí, com essas entradas de múltiplas, de placares exatos, com certeza esse meu canal estaria no top 5. Top 5 aí do Ibope, beleza, pessoal? Com todo respeito. Já fui chamado até de prepotente, né? Mas segue o jogo, eu tenho que focar aqui, ó, no que eu tenho que passar para vocês, que é uma análise sólida, com coerência, dadas as limitações. Você não está vendo aqui o estúdio pomposo, você não está vendo cadeira de YouTube, você não está vendo o computador. Olha o computador do cara aqui, ó. Mas tem talento e potencial. Tem talento e potencial, entendeu? Então vamos parar, pessoal, vamos parar de subestimar o conteúdo desse cara aqui, entendeu? Vamos parar, pessoal. Pô, me esforço todos os dias para mandar conteúdo aqui de qualidade para vocês. Custa chegar lá no canal e se inscrever, dar uma força. Desculpa o desabafo, tem hora que nós temos que desabafar mesmo. Recordes monstruosos batidos aí. Múltiplas monstruosas. Placares exatos. Pô, dá uma moral, pô. Um monte de gente conquistando greens. Teve um seguidor que falou, pô, cara, tô enchendo o bolso. Tudo bem, vai ter dia que vai ter red. Vai ter dia que é aquele dia que não dá. Isso aí acontece com os maiores traders esportivos. Pô, mas subestimar esse cara aqui, aí tá de brincadeira. Entendeu? O fiel seguidor sabe do que eu tô falando, pô. Esse mês eu tô trabalhando à noite. Tive que resolver problemas escolares do meu filho. Problema entre aspas, né? Levar uma papelada dos meus filhos na escola. Aí tô chegando aqui agora, não tomei café ainda. Não vivo de rede social. Rede social não me dá nada. Como é que o YouTube vai me dar alguma coisa se eu não tenho nem me inscrito ainda lá no canal? Entendeu? Não sou patrocinado. Como é que eu posso gerar brinde para vocês se eu não tenho um número de seguidores para poder conquistar algo para também estar dividindo com vocês? Aí daqui a pouco eu tenho que tomar café, dormir para poder ter um sono bacana para trabalhar bem à noite. Esse mês eu estou à noite, né, cobrindo férias. Mas cheguei aqui agora de manhã, estou gerando conteúdo para vocês. Se hoje vai ser positivo como foi os últimos dias, isso aí eu não sei, não sou conhecedor do futuro. Mas o importante é que eu me entrego e eu passo conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando que vai ter dia que é ruim, mas graças a Deus ultimamente está sendo muito positivo. Mas eu peço a colaboração de vocês, principalmente quem está chegando agora, quem está se inscrevendo aí no TikTok. Não ignora o canal lá no YouTube, eu preciso de vocês lá também. Entendeu, pessoal? Desculpa o desabafo, pessoal, desculpa o desabafo, beleza? Vamos para o que interessa. Bundesliga, rodada 26, 4h30 da tarde, a bola rola para Cole e RB Leipzig. Aqui, a briga é o seguinte. Que é o Cole, é o primeiro da zona do rebaixamento com 16º. Ou melhor, 16º com 18 pontos, desculpa, pessoal, desculpa o desabafo. O Cole é o primeiro da lista da zona do rebaixamento lá. É o primeiro, 16º com 18 pontos. E o primeiro fora é o Bochum com 25 pontos. O Cole aqui está praticamente com a sua sentença já, né, decretada. Mas enfim, o RB Leipzig é o quinto com 46 pontos. E o quarto é o Borussia Dortmund com 47. O RB Leipzig está brigando aqui, ó, com o Dortmund por uma dessas vagas aí, a fase classificatória da Liga dos Campeões. É uma equipe de melhor qualidade. É bem verdade que está 3 jogos, tudo bem, apenas uma derrota nos últimos 5 jogos e há 3 jogos que não sabe o que é perder. Fora de casa é bem verdade que só tem uma vitória, né? Os números não são tão positivos assim do RB Leipzig ultimamente. Nos últimos 6 jogos foram 2 derrotas e 3 empates, marcou 11 gols, o ataque funcionou bem, média de 2 gols pró, porém a defesa também foi um tanto quanto vulnerável, sofreu média de 2 gols, isso aí incomoda. Mas a equipe vem numa sequência positiva, pelo menos nesses jogos aleatórios está 3 jogos sem saber o que é perder, o que é um ponto positivo, e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. Já pelo lado do Cole, ele não vence há 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas, venceu apenas um jogo nos últimos 13, por isso que se traduz tudo que ele está vivendo aqui na zona
de classificação, onde ele está aí brigando contra o rebaixamento. Em casa, apenas uma vitória nos últimos 8, com 4 derrotas e 3 empates, marcou 4 gols, o ataque funcionou minimamente, ou seja, uma média muito abaixo da expectativa, né? E sofreu 10, uma defesa não tão confiável. No confronto direto, nos últimos 6 jogos, ele venceu apenas uma vez, 2 derrotas e 3 empates. O número de empates acaba incomodando. Uma vitória, 2 derrotas e 3 empates na condição de mandante. Marcou 7 gols e sofreu 9. Já pelo lado do RB Leipzig, repito, fora de casa, os seus números não são tão interessantes. Mas o momento, no que diz respeito aos últimos jogos aleatórios, é positivo para o RB Leipzig. Então eu acredito que pela qualidade da equipe diante do gol, mesmo tendo esses altos e baixos de ambos aí, mas aí eu vejo uma equipe, que no caso o RB Leipzig, mesmo jogando fora de casa, que está brigando por algo de maior valor, brigando por algo lá em cima, que é uma das vagas, a fase de grupo da Liga dos Campeões, contra uma equipe que está desesperada lá embaixo, né? Quase que já sentenciada aí ao rebaixamento, que vai ter que se abrir, vai ter que buscar forças, vai ter que ir para o jogo, né? Perdido de 1, perdido de 10, principalmente pela situação que se encontra, e obviamente que uma equipe com um pouco mais de qualidade, né? E brigando por algo muito mais de valor, vai tentar explorar esses espaços que a equipe da casa, no caso o gol, vem andar na partida. E aí vai jogar em cima do desespero da mesma. Até porque quem tem algo a perder aqui, com todo respeito, já que tem ainda esperança, né? Respira pelos aparelhos, é a equipe do Gol em termos de luta contra o rebaixamento. Mas algo de valor mesmo, quem está buscando é a equipe do RB Leipzig. Então eu vejo o RB Leipzig favorito, probabilidade de placar exato, 3-1, mesmo jogando fora de casa, mas a melhor entrada aqui é o mais de 1,5 gols. Eu prefiro acreditar aqui numa equipe que está brigando na parte de cima da tabela do que numa equipe que está brigando na parte de baixo da tabela e com números muito, digamos, inferiores ao do seu adversário, mesmo dada as proporções aqui de ambos em termos de rendimento na competição. Então, para mim o RB Leipzig vence e a entrada aqui mais sensata seria o mais de 1,5 gols. Os mais cautelosos, um empate anula, mas eu não acredito que o RB Leipzig vai perder uma oportunidade dessa, desperdiçar uma oportunidade dessa, de somar mais 3 pontos e ultrapassar o Borussia Dortmund diante de um dos piores times da competição, que é a equipe do Gol. Então eu acredito nessa vitória do RB Leipzig, mas o futebol, ele não aceita desaforo. Não adianta você ter uma equipe de melhor qualidade, estar numa situação melhor na tabela do campeonato, se não for competente e eficiente nas suas ações dentro do jogo. Mas a melhor entrada é o mercado de gols, e é isso que eu vou explorar aqui no bilhete, beleza, pessoal? Mas a probabilidade para cá exato, eu vejo aí 3-1 para o RB Leipzig em termos de estatística e em termos de probabilidade, beleza? Agora, partindo para a Premier League da Armênia, tem outro jogo interessantíssimo. Esse jogo é ao meio-dia, o jogo do RB Leipzig é às 4h30 da tarde, e o jogo da Premier League, Ararat Armênia versus Noah. O Ararat Armênia, que é o terceiro colocado com 49 pontos. Em caso de vitória amanhã, ele deixa embolado o grupinho dos 3 primeiros, que tem o Pionic na liderança com 52, e o segundo é o próprio Noah com 52. Caso o Ararat derrote o Noah, ele também entra nessa pontuação aí, fica os 3 com 52 pontos, e aí vai ficar muito interessante aí essa disputa, beleza, pessoal? O Noah tem uma derrota nos últimos 13 jogos, momento muito positivo do Noah, né? E a equipe do Ararat Armênia, nos últimos 6 jogos, venceu 3 vezes, 2 empates e 1 derrota. Em casa, o Ararat Armênia, nos últimos 11 jogos, venceu 9 vezes, é um ótimo mandante, perdeu 2, marcou 27 gols, uma média positiva de que ultrapassa aí, dá 2,5, né? Mais ou menos aí por partida, e sofreu 11, média negativa de 1. No confronto direto, supremacia da equipe do Ararat, 8 vitórias e 3 derrotas nos últimos 11 jogos. Mas um dado interessante, essas 3 derrotas que a equipe do Ararat sofreu nesse confronto direto foi fora de casa, entendeu? Ou seja, dentro de casa, raramente ele perde para a equipe do Noah. Tanto que nos últimos 11 jogos como mandante, no confronto direto, ele venceu 9, perdeu 1, empatou 1, marcou 28 gols, uma média aí positiva de 2,5 por partida, e sofreu 9, o que dá aí arredondando média negativa de 1. Já a equipe do Noah, fora de casa, não perde há 7 jogos, momento muito positivo do Noah, tanto dentro como fora de casa. 5 vitórias e 2 empates. Marcou 9 gols e sofreu 0. Caracas, a defesa muito sólida aí nesses últimos 9 jogos fora de casa.
sofreu apenas 3 gols nos últimos 10 jogos nessa condição de visitante. Mas aqui, eu estou de olho nessa pontuação dos dois primeiros, que é o Pionic e o próprio Noah, que tem 52. É muito importante que o Ararat vença essa partida para ele empatar aí em número de pontos com os dois primeiros e deixar muito mais interessante o campeonato. E esse confronto direto, onde ele exerce uma supremacia muito grande diante do adversário, me leva a crer e a ter muita confiança nessa vitória como mandante. Até porque dentro de casa ele tem números muito expressivos, é um jogo de 6 pontos. O empate por Noah aqui não é um resultado ruim, né? Não deixa de ser um resultado interessante, até porque joga fora de casa diante de um algoz, a realidade é essa, né? De um carrasco, que é a equipe do Ararat Armênia. Então eu vejo, por mais cauteloso aqui, um empate anula com grande valor, ou até mesmo dupla chance. Mas o mercado de gols é o que me agrada mais, o mais de 1,5 gol aqui, eu acredito que tem grande probabilidade. A princípio, eu deixo de fora ambas marcas, deixo pro ao vivo, beleza, pessoal? Probabilidade de placar exato, Ararat 2, Noah 1 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora, saindo da Premier League da Armênia, partindo direto para a Bulgária, Parva Liga, rodada 25. Esse jogo acontece às 13h45, 1h45 da tarde. Chernomori, uma equipe que eu gosto muito, já me proporcionou muitos greens, é o segundo colocado com 51 pontos. O Ludogorets é o primeiro com 54. O CSKA 1948 não vence há 6 jogos, é o adversário do Chernomori. Nos últimos 6 jogos foram 3 derrotas e 3 empates. Já a equipe do Chernomori está invicta a 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates, marcou 19 gols, média positiva de 2 e sofreu 5, números bastante sólidos, satisfatórios defensivamente falando. No confronto direto, 4 empates nos últimos 4 jogos. Isso aí é que acaba me preocupando. 1-1 em 2023, ano passado, obviamente, 2-1-1, né? Em 2023 também teve um 0-0, em 2022 0-0. Então esses últimos jogos foram marcados por poucos gols e muita disputa, muito aí equilíbrio e muita rivalidade. Já na condição de mandante, confronto direto, 5 jogos, foram 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates nos últimos, dos quais eu estou me referindo. Marcou 5 gols, né? Um combate aí, um duelo aí de poucos gols, né? De muito equilíbrio, e sofreu 3. Fora de casa, a equipe do CSKA 1948 não vence há 4 jogos. São 2 derrotas e 2 empates. Marcou 3 gols, sofreu 7. O ataque não funcionou tão bem. Os seus números estão abaixo da média. O seu grau de aproveitamento ultimamente não está sendo muito positivo, tanto como mandante, como também fora de casa. Então, pelo Chernomori está brigando por algo de valor. Pelo menos aqui, se ele vencer, ele vai a 54 e empata com o Ludogorets, por ter uma equipe de melhor qualidade, por estar vivendo um momento muito mais positivo, e pelo fator campo, e por esse momento ruim do CSKA Sofia 1948, eu acredito nessa vitória do Chernomori, probabilidade de placar exato 2-0. É uma equipe de melhor qualidade e tem números muito mais satisfatórios para fazer eu acreditar na vitória do Chernomori. Agora, partindo para a Romênia, rodada 1, né? Aqui é a disputa de título. Rapid Bucuresti, uma equipe que eu não me agrado muito, já me decepcionou bastante, mas eu resolvi colocar ele hoje na grade, enfrentando o Faruk Constanta, que é outro também que não me agrada. A equipe do Rapid tem 1 derrota nos últimos 9 jogos, 7 vitórias e 1 empate. A equipe do Faruk Constanta nos 4 últimos jogos não sabe o que é vencer, 1 derrota e 3 empates, números de empate aqui acabam incomodando. Está na 5ª posição com 22 pontos. E a equipe do Rapid Bucuresti está na 2ª com 28 pontos. Caso conquiste uma vitória, ele se aproxima bastante do FCSB, que é o primeiro com 32 pontos. Ele iria a 31, ficaria a 1 ponto do primeiro colocado. A equipe do Faruk Constanta venceu apenas um jogo nos últimos 7 e empatou 4. Momento ruim, delicado do Faruk Constanta, um grau de aproveitamento não tão satisfatório assim, não tão eficiente. A equipe do Rapid Bucuresti em casa vem de 5 vitórias consecutivas, marcou 16 gols, média positiva de 3, sofreu 5, média negativa de 1. No confronto direto como mandante, são 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates nos últimos 6 jogos, marcou 7 gols e sofreu 6. Né? Houve um ligeiro favoritismo aqui no confronto direto. Só que fora de casa, a equipe do Faruk Constanta nos últimos 7 jogos foram 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcou 7 gols, sofreu 7 gols, marcou 4, o ataque não funcionou tão bem assim e a defesa teve média negativa de 1. Eu espero aqui uma vitória do Rapid Bucuresti, mas a melhor entrada eu vejo aqui é o mais de 1,5 gol. Probabilidade de placar exato 2-1 para o Rapid Bucuresti. Agora partindo para a Championship da Escócia, rodada 29, 4h40 da tarde.
Lembrando, esse jogo do Rapid Bucareste às 3h30 e o jogo aqui da Championship da Escócia às 4h40, rodada 29, repito, Dunfermline e Dundee. O Dunfermline é o 7º colocado com 32 pontos. Já a equipe do Dundee está na primeira colocação, líder absoluto com 58 pontos, mas está sendo, digamos assim, entre aspas, perseguido ali, ó, palmo a palmo pelo Riat, o Haiti, né? Haiti, com 57 pontos, ou seja, 1 ponto. Em caso de tropeço, caso ele empate, digamos assim, com o Dunfermline hoje fora de casa, ele iria a 59. E amanhã a equipe do Wright conquiste uma vitória, ela assume a liderança. Então não é nada interessante o Dundee, que vive um grande momento, né? Não conquistar uma vitória hoje. É de extrema importância, é fundamental que ele conquiste 1-0 aqui, é goleada. Ele se mantém na liderança do campeonato, independente do que aconteça amanhã no jogo do Wright. O Dunfermline é o 7º com 32 pontos. Vem de 2 derrotas e venceu apenas 2 jogos nos últimos 14 jogos. Então um momento muito ruim aí da equipe do Dunfermline, grau de aproveitamento muito abaixo da média. Venceu apenas 1 jogo nos últimos 7 como mandante, 5 derrotas e 1 empate. Tem se mostrado um mandante pouco eficiente, com números pouco proveitosos. Marcou 5 gols, um ataque pobre, limitado, e sofreu 15, média negativa aí de 2. No confronto direto, nos últimos 6 jogos, foi 1 vitória, 3 derrotas e 2 empates, supremacia do Dundee. Dentro de casa, nos últimos 6 jogos, apenas 1 vitória, 4 derrotas e 1 empate. No confronto direto, tanto nos jogos aleatórios como mandante, ele sucumbe na maioria das vezes diante do Dundee, marcou 3 gols, sofreu 7, e o Dundee, que vem de 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 7 jogos, fora de casa sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7. Vive um grande momento, tanto que é o líder da competição, 4 vitórias e 2 empates nos últimos 7 jogos, fora de casa apenas 1 derrota, porém o ataque não funcionou tão bem, marcou 4 gols e sofreu 9. Posso estar até enganado aqui na contabilidade aqui, posso até ter comido bola aqui, mas eu acredito que não, eu acredito que a contagem está certa, apenas o ataque não foi tão eficiente fora de casa. Ainda assim, mesmo jogando fora de casa, eu vejo o Dundee muito interessado nessa vitória, até porque ele sabe que o empate, em termos de liderança, de continuar na primeira colocação, não é interessante, porque se de repente amanhã o Wright vencer o seu jogo, ele assume a liderança, então seria muito positivo se o Dundee conquistasse essa vitória hoje, e aí ficasse tranquilo, independente do que aconteça amanhã no jogo do seu principal concorrente no momento, que é o Wright. Então a probabilidade para cá exato, Dunfermline 0, Dundee 2, ou mais de 1,5 gol no bilhete. Eu vejo uma entrada interessante, vou dar essa moral para o Dundee, beleza, pessoal? Então ficou assim, ó, top 5, para os mais otimistas que querem entrar aí no binguinho, na vitória seca, Dundee para vencer. E quem gosta também de placar exato, quer formatar aí vai que acontece, né? Uma múltipla de 5, placar exato. Dunfermline 0, Dundee 2, Dundee para vencer. Rapid Bucareste 2 para o Constanta 1, para o Rapid para vencer. Chernomore 2, CSKA 19480, Cherno para vencer. Ararat Armênia 2, Noah 1, Ararat para vencer. E Co 1, RB Leipzig 3, o RB Leipzig para vencer. A tripla do dia ficou desse jeito aqui, ó, no que diz respeito às análises aqui, áudio e vídeo. RB Leipzig, Chernomore e Ararat Armênia. Vou dar essa moral para o Ararat, viu? Ararat Armênia, RB Leipzig e Chernomore, tripla do dia. Os outros dois, que é a equipe do Dundee e a equipe do Rapid Bucareste, eu vou completar com a outra equipe e formatar uma tripla promissora. No final do vídeo, vocês vão ver outras entradas, o sextou, o top 5, um top 10 que eu mandei, bilhetes prontos, enfim, outras probabilidades aí de greens para poder, né, complementar aqui o conteúdo. Beleza, pessoal? Desculpa o desabafo no início do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, fortalece, deixa o like, feedback, colabora para que o YouTube possa estar recomendando o meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas. Beleza, pessoal? Então, repetindo, top 5, Chernomore, Dundee, Rapid Bucareste, Ararat Armênia e RB Leipzig. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos e até a próxima. Hoje é sexta-feira, dia 15, 5 jogos pré-analisados, filtrados para vocês aí poder formatar o seu bilhete, beleza? Um bom dia a todos e até a próxima.